Bora, minha gente, para o nosso primeiro tema da escalação, e é a tensão em Belo Horizonte. Para a gente tentar contextualizar o clima, né, apreensivo que está rolando por lá, é que antes de Grêmio e Cruzeiro, já é uma rodada acalorada por tudo que o Grêmio precisa fazer para escapar do Z4. Acontece que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele deu uma entrevista ontem à tarde, em que ele negou uma informação que dizia que o Bright White teria ido conversar com ele na sala dele para fazer algumas reclamações, principalmente relacionadas aos treinamentos do Grêmio. O Guerra, nessa entrevista, rebateu a informação do jornalista Diogo Rossi e deu uma declaração absolutamente infeliz que a gente vai ouvir agora e vai repercutir depois. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira, para falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca esteve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu diria que meus 30 anos de Grêmio foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor. Mas essa notícia ela é totalmente inverídica. Bom, para além da notícia inverídica ou não, tem uma declaração muito forte vindo de um representante tão importante do Grêmio, que é o presidente do clube e que fala desta forma como a gente acabou de acompanhar. Bom, vou colocar aqui na nossa conversa Rodrigo Oliveira, nosso colega de Gaúcha, 0 Hora, meu parceiro de Copas. Que bom te ter por aqui, Rodrigo. Ele tá em Minas, ele tá em Belo Horizonte e também vai nos trazer um pouquinho dos bastidores depois dessa declaração do presidente e tudo mais. Vai participar do debate aqui do Segue o Fio. Bem-vindo, Rodrigo Oliveira. Bom dia, Kelly, Vaguinha, Munari, CCD. A entrevista do presidente Alberto Guerra foi apenas um dos tantos elementos de tensão que marcam o ambiente do Grêmio aqui em Belo Horizonte. Na própria entrevista, o presidente Alberto Guerra, ele admite que o momento é de uma tensão acima da média, por conta dos maus resultados no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve essa pressão aumentada pelos jogos de ontem, principalmente a vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro. O Grêmio precisa ganhar, o técnico Renato Portaluppi vai fugir à lógica dos últimos jogos e vai escalar um time ofensivo, mesmo a partida sendo fora de casa. O Grêmio adota medidas para mobilizar o grupo e aliviar essa tensão. Por exemplo, o zagueiro Kahneman, mesmo lesionado, mesmo afastado até o meio do ano que vem por conta de uma cirurgia no quadril, veio para utilizar a sua liderança na mobilização do grupo aqui na concentração do Grêmio e no vestiário do Mineirão. A direção também veio reforçada, além do presidente Alberto Guerra e do vice de futebol Antônio Brum, estão presentes 4 vice-presidentes do Conselho de Administração. O Grêmio aproveitou o voo fretado, que aliás é cedido sem custos pela empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para aumentar a delegação e tomar medidas para, ao mesmo tempo, aliviar o ambiente, mobilizar o grupo e buscar 3 pontos. Essa é a meta do Grêmio. O Grêmio não deve jogar pelo empate, como foi contra Fluminense e Palmeiras. Vai jogar para ganhar, para se livrar logo do risco de rebaixamento e começar a planejar o ano que vem, Kelly. Muito bem. Rodrigo Oliveira, fica mais um pouquinho aqui com a gente para a gente continuar debatendo. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês acham que fica assim internamente esse ambiente depois de uma declaração como essa, depois de um fato como esse, às vésperas de um jogo tão importante que o Grêmio precisa da vitória. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque fica claro que o ambiente está tenso, o Rodrigo está lá, acabou de relatar como está o ambiente, e nós temos que separar as coisas, né? São 2 coisas completamente diferentes. Uma situação é o jogo do Grêmio, o que o Grêmio representa dentro do vestiário, o que pode fazer, o que não pode fazer, confiar no Grêmio ou não. A outra coisa é a gente entender que declarações como essa, apenas elas se tornam resultado. Ela não é algo pontual. Isso é resultado de todo um contexto. Quando o Renato, durante muito tempo, ele é agressivo com as pessoas, a gente viu que ele é autorizado pelo Grêmio. O Grêmio justifica isso quando é
agressivo com as pessoas. E eu digo o Grêmio na figura institucional do seu presidente. Informação, o Vaguinha está aqui, um repórter histórico de furos e mais furos. Acredito eu, Vaguinha, alguns erros também de informações que não se confirmaram. Sem dúvida. Não lembro direto, mas pode ter. E tu pode relatar que este conflito é um conflito comum no ambiente do futebol. Tu passar uma informação, ela se confirmar ou não, o dirigente se ofendeu ou não, porque não queria que vazasse ou porque estava numa negociação, isso é do contexto do esporte. O que não é do contexto das relações é essa agressividade, esse clima belicoso que a gente está vendo do Grêmio em relação não só aos repórteres que estão fazendo cobertura do Grêmio, como em relação ao contexto todo do futebol. O Grêmio é agressivo há algum tempo. O Grêmio acredita na relação do ódio. E isso é que mais me assusta. O que o presidente Alberto Guerra fez ontem é apenas resultado dessa conduta do Grêmio. Hoje é tenso, é normal ser tenso. Como assim tu chamar alguém de filho de chocadeira? Presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio. Nós estamos falando de mais de 120 anos de um clube que é exemplo para 8 milhões de pessoas. Qual é a representação disso? Vaguinha, quando tu expõe isso, tu não é contra alguém, não é a briga do Guerra contra o Rossi. Não é isso que foi discutido ali. É muito simples. O Rossi, o Diogo Rossi, que a gente conhece bem, é um baita de um guri. E eu não estou aqui para defender o Diogo Rossi também, não quero defender ninguém, porque eu acho que a gente tem que passar disso, entendeu? O que eu quero tentar colocar é que isso que está acontecendo no Grêmio é resultado de um processo muito antigo, que tem mais de 2, 3 anos, que é um processo de criar um tom belicoso nas relações do clube. Que a gente ontem talvez tenha visto, Vaguinha, imagino eu, o ápice disso, né? Talvez o ápice disso. Só sobre o episódio, eu conheço o Diogo. O Diogo é um guri querido e jornalista acima de tudo, né? E eu não consigo imaginar que um jornalista ele invente uma notícia. E eu não estou aqui para fazer leitura nenhuma, né? Mas vou colocar algumas situações que já aconteceram comigo. O cara recebe uma informação e essa informação, ou ela não se confirma, ou se... Enfim, no meio do caminho pode ter um boi na linha, não estou dizendo que é o caso, mas já aconteceu comigo. E aí, do outro lado, tu encontra uma resposta negativa, né, de alguém que não quer confirmar a informação, ou que não confirma, e que rebate. E isso, como disse o César, é absolutamente normal. O repórter que assume o risco de uma informação como essa, ele está sujeito a ter um enfrentamento e ter o contraditório. Agora, quando passa do limite e aí vai pro lado pessoal da forma como foi, eu digo para você o seguinte: eu sou ouvinte de rádio desde os meus 10 anos de idade, que eu sou fanático por rádio AM. Eu nunca vi nada nem parecido de um enfrentamento entre um jornalista e um dirigente. Não vi, nunca vi. E assim, eu conheço o presidente Alberto Guerra e eu acho que... assim, eu tenho uma impressão de que ele vai... Não sei se isso vai resolver a relação entre eles, mas eu tenho uma impressão que o presidente vai emitir uma nota, que vai pedir desculpas. Eu tenho essa sensação. Porque foge, inclusive, da característica dele. Foge. Dizer isso. Foi um negócio assim, muito forte. Por isso, muito Vaguinha, que eu cito o resultado. Vou pegar um exemplo, tá? Para não colocar exemplos de outros profissionais, eu vou colocar no que aconteceu comigo. O Renato, há 1 ano atrás, me chamou de recalcado, me chamou de... Disse que tu rebaixou o Pelotas, lembra? Eu brinco com você até hoje com essa história. As críticas, assim, as mentiras não tem problema, mas eu estou dizendo as críticas, assim, recalcado, enfim, outras coisas. O Grêmio não se manifestou nunca sobre aquela relação pública que ele teve. O Grêmio nunca fez nenhum tipo de
Não, calma, não é isso. Ou desautorizou o Renato, ou qualquer outra coisa. E ali foi a agressão a um comentarista da Rádio Gaúcha que recebeu esse tipo de condição do Grêmio na sala de imprensa do próprio Grêmio. Isso indica o caminho. É só a gente ler. É só a gente ler. Quando tu quer ser harmonioso, tu dá exemplo de harmonia. E quando um profissional teu briga com alguém, tu diz o seguinte, não, tu não tá autorizado a brigar. O Grêmio não é assim. Pois o Grêmio hoje, infelizmente, a gente precisa dizer que este Grêmio montado dessa maneira é um Grêmio hostil, é um Grêmio que afasta, é um Grêmio que separa os seus torcedores. Porque o Diogo Rossi é, inclusive, um jornalista identificado com o Grêmio. Então, afasta. Outra coisa que não cai bem assim é esse sujeito que se diz gremista. Puxa, isso aí. Que decide o que é isso? Não, isso aí também já. Isso já aconteceu comigo, tá? Que se diz colorado e tal. Puxa vida. Quem é que decide isso, né? Sabe? Guri, Assim, ó, pra mim É muito pesado. Foi muito pesado mesmo. Isso tudo mostra o despreparo do Alberto Guerra para ser presidente do Grêmio. A administração, como o Grêmio tá no campo, mostra a questão como está sendo mal gerido. Isso é um ponto. E essa declaração não tem... Gente, vamos lá. Ninguém imagina, quando o Diogo Rossi, qualquer jornalista vai dar uma informação como essa, ninguém imagina que, não, agora o Guerra e o Bright White vão vir dizer, sim, nós conversamos sobre o treinamento do Renato que precisa mudar. É óbvio que vai ser desmentido. É óbvio que vai ser. Agora, não dessa forma agressiva. O presidente do Grêmio, mesmo que não seja verdade, não pode o presidente do Grêmio manifestar assim publicamente. Não pode. Pode. Sobre a informação, desculpa, Kelly, sobre a informação, tá? Gente, essa é outra coisa que me assusta. Porque na própria manifestação, a gente cortou o vídeo um pouco antes, o presidente fala que conversa toda hora com todo mundo. Inclusive com o Bright White. Sim, ele diz no início que nunca recebeu o Bright White na sala dele, depois ele conversa sempre. Conversa onde? Ele diz que na beira do campo? Abertamente. Então isso deve não ser na sala, entendeu? Deve ser em outro ambiente. Exatamente. Só que essa informação, isso é outra coisa, o futebol mudou. Não existe protocolo para conversa, não é reunião marcada que tu diz, das 2h12 até as 3. Não, todo mundo fala sobre tudo todo o tempo.